Bom, graças a Deus, nós estamos aqui nesta manhã para dar início a mais uma matéria do curso Bacharel em Teologia. Agora nós vamos falar sobre ciência e religião. Não é ciência da religião, tá bem? É ciência e religião. É esse contraste, esse embate que a gente sempre tem da fé e da razão. Quais são os limites da fé e quais são os limites da razão? Como que a gente continua sustentando a fé em Deus, na Bíblia, na eternidade, vivendo no mundo tecnológico que a gente vive, mundo científico. Esse nosso mundo aqui, ele é totalmente diferente do que era há 100 anos atrás. Muito mais diferente ainda há 200 anos atrás. Nós estamos vivendo numa era que, comparado com 50 anos atrás, era dos Jetsons mesmo. É uma era futurista. A gente não sente tanto porque a gente vive no Brasil e o avanço tecnológico, o avanço científico aqui no Brasil, ele ainda é precário, muito precário. É só você pegar o seu celular aí, que é o celular de última geração, ele é uma sucata da Coreia do Sul e do Japão e da Europa, uma sucata. Mas o pessoal vende para a gente aqui como tecnologia de ponta. Quer dizer que, comparado com outros países, nós ainda estamos no século passado. E esse avanço científico e tecnológico, ele invade o nosso campo, que é o campo da religião. Como que nós vamos fazer uma interpretação da nossa fé, crença na existência da alma, crença na atuação dos demônios, crença no inferno para quem é ruim, no céu para quem é resgatado por Jesus. Como que a gente vai sustentar a nossa fé na era em que o pessoal fez uma bomba atômica, sobrevoou 2 cidades e em questão de 1 hora você tinha morto ali cerca de 150 mil pessoas pela ação humana? Como que você vai acreditar na ação de Deus comandando as nuvens, se o pessoal, eles pegam e eles soltam uma bomba nas nuvens, explode as nuvens e faz as nuvens choverem? Quer dizer que há 500 anos atrás os índios tinham que fazer a dança da chuva e pedir para que os deuses da chuva mandassem chuva. Você volta 2.500 anos atrás, o pessoal da religião da natureza tem rituais para a fertilidade, fertilidade da mulher, fertilidade do gado, fertilidade da terra. Hoje não. Hoje existe a agronomia. A agronomia é uma ciência que trabalha com agros, com a terra. E a agronomia vai lá, pega o solo mais rochoso que existe e transforma ele em terra fértil. Germina sementes ali. Agrotóxicos, fertilizantes, maquinários. Quer dizer que aquilo que antigamente a religião atribuía à feitiçaria, por exemplo, as feiticeiras, que são as bruxas, tão caçadas na Bíblia. A Bíblia caça as bruxas, desde o Velho Testamento até o Novo, até o Apocalipse. Ficarão de fora os feiticeiros no Apocalipse. O último capítulo do Apocalipse fala que os feiticeiros ficarão de fora. Primeiro livro da Bíblia, você já vai encontrar um ritual de feitiçaria no Éden. A cobra está incorporando ali, fazendo uma feitiçaria. O Moisés escreve: não haverá agoureiro e nem adivinho no meio de vós. O Saul manda matar tudo quanto é bruxa, tudo quanto é feiticeira, mas vai consultar uma pitonisa e a pitonisa incorpora o Samuel. Isso aí está tudo na Bíblia. Chega nos nossos dias, cadê as feiticeiras? Elas se multiplicaram. Tem feiticeiro para tudo quanto é lado. As Wiccas, por exemplo, sabe? Os macumbeiros, eles continuam. Pai de santo, a turma toda, bruxo mesmo, declarado, formam sociedades de bruxaria, invocação a Satanás, satanologia, luciferianismo, poderes das trevas, toda essa linguagem religiosa. Aí vem a psicologia e fala: não, tudo isso aí é sugestão psicológica. Psicologia é uma ciência que surge ali por volta do século XIX, evolui no século XX e chega no século XXI como a ciência da mente, do comportamento. Tudo isso é sugestivo.
Nada disso aí é comprovado cientificamente. Você não vê ninguém levitando, ninguém como as bruxas levitam. Quer dizer, aquilo que era chamado de bruxaria, aí surgiu depois a alquimia. Aí a alquimia é a ciência dos mágicos que transforma carvão, por exemplo, em ouro. Consegue fazer algumas combinações químicas, por isso chamado de alquimia, né? E transforma um objeto em outro. A alquimia vai se transformar em química. A química vai lá, desenvolve equipamentos como os microscópios, até nós chegarmos hoje no microscópio atômico, né? Superatômico, subatômico, onde eles vão bombardear dentro da matéria, vão bombardear lá um elétron para dividir o átomo. E dividir o átomo. Aí eles descobriram que o átomo, Demócrito, né, que é um grego da antiguidade, Demócrito mesmo, ele dizia o seguinte: olha, átomo é a menor porção da matéria, por isso que se chama átomo. Não tomo parte, aquilo que não pode ser dividido em mais partes. Chegamos no limite, isso é um átomo. Então se dizia que o átomo é a menor porção da matéria. Evoluiu, chegou à física clássica, investigou o átomo e descobriu que não. O átomo não é a menor porção da matéria, porque dentro do átomo existem os fótons, os prótons, os elétrons, os nêutrons. Agora o pessoal fala da partícula de Bóson. Dentro do átomo existem partículas menores do que o átomo, menores. Aí, como você vai conviver com esse negócio e a sua fé? A sua fé. Porque o pessoal está enxergando dentro do átomo, enxergando e dividindo. Aí, além da física clássica, surge a física moderna e a física quântica. E a física quântica descobriu que a matéria ela não é ordenada, não tem um padrão. A matéria é uma desordem. As cores mudam, os tamanhos mudam, as dimensões mudam, o peso muda, a massa muda dentro de uma molécula. Isso aí já é física quântica. Com a física quântica o pessoal tem acesso aí ao mundo espiritual. O que acontece conosco é o seguinte: nós vivemos em um mundo surreal. O mundo religioso é um mundo surreal, linguagem da literatura e da poesia e da pintura, tá? O que é o mundo surreal? É um mundo que só existe na nossa cabeça. É a interpretação que a gente dá para as coisas. Nós fazemos uma interpretação religiosa. A gente faz uma interpretação religiosa de que foi Deus quem levantou o sol essa manhã. Literalmente, né? Deus foi lá, pegou o sol, levantou e ele está aqui, 9h30, na nossa cabeça. A gente faz uma interpretação surreal de que Deus mandou uma tsunami para poder punir os indonésios, porque os indonésios eles têm muito tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, muita prostituição, muita idolatria, adora todos os deuses que existem na Indonésia. Então Deus, para punir os indonésios, mandou uma tsunami e matou mais de 250 mil pessoas sem elas saberem que estavam sendo punidas. Então nós fazemos uma interpretação surreal das coisas. Depende da lente que eu estou utilizando. Se a minha lente tem 2 graus, eu faço uma interpretação. Se tem 5 graus, eu faço outra interpretação. Eu tenho óculos para leitura de perto, óculos para leitura longe, eu tenho óculos para leitura de dia, óculos para leitura de noite. Quer dizer que eu vou mudando as lentes e vou fazendo uma interpretação surreal das coisas. Entro num hospital com a minha Bíblia debaixo do braço, acreditando que se eu colocar a mão na cabeça dos enfermos, eles serão curados. E eu não levo em consideração que essa pessoa entrou ali em estado crítico, ela entrou pela enfermaria, passou pelo ambulatório, ela começou a receber altas taxas de fármacos, né, de drogas, vai do analgésico, anestésico, antibióticos, anti-inflamatórios, tratamento, o ambiente ali higienizado, quer dizer que ela foi reclusa para uma quarentena. E todos esses antibióticos estão atuando no seu corpo. Todos, mas eu entrei ali, coloquei a mão e a pessoa foi curada, porque eu tenho fé.
Quer dizer que nosso mundo é um mundo surreal para quem vive no mundo científico. E a nossa fé, ela acaba passando por um discurso infantil. Tanto é que quando as pessoas vêm para o nosso ambiente de culto, encontra aqui um ambiente onde as pessoas fazem aeróbica, levantam a mão, abaixam a mão, entram em histeria, gritam, né? Glória a Deus, aleluia, aplaudem, sorriem, rodopiam, sapateiam e contam uma história de um mundo fantástico, né? De um mundo com nuvens, anjos, demônios, né? Isso aí é obra de macumbaria. Quer dizer que o nosso mundo é um mundo à parte do mundo científico. A ciência entra no nosso mundo e fala o seguinte: deixa eu encontrar aqui a glândula que produz a fé no cérebro. Mapeia o cérebro, coloca numa máquina de tomografia, liga uns elétrons nele, aí começa a mapear e descobre que existe uma glândula dentro do cérebro que é responsável por fé. E essa fé, quando ela é acessada, ela vai liberando substâncias que curam o corpo, a fé. A ciência vai fazer isso aí. Quer dizer que o que a fé está fazendo conosco? Ela está demitizando a nossa fé. Demitizando. Ou, como diz o Rudolf Bultmann, que a gente vai estudar hoje, com a permissão de Deus, o Rudolf Bultmann ele fala, está demitologizando. Ou demitizando, ou demitologizando. A ciência está fazendo isso, está trazendo para o chão, está levando para o laboratório, está comprovando por A mais B que muita coisa que a gente crê é crença, é credulidade, não é científico. E essa busca toda aqui, eu trouxe aqui hoje para ajudar a gente aqui, os pré-socráticos. Vamos ver se a gente consegue ler alguma coisa dos pré-socráticos, que foi quando toda a bagunça científica começou. Eu trouxe aqui também o meu livro de cabeceira, que é a História da Filosofia. Eu gosto muito desse livro aqui, porque ele coloca a História da Filosofia numa linguagem para quem está iniciando a filosofia. É filosófico, mas ele é bem didático. E eu trouxe aqui também o meu amigo Francis Bacon, né? Que ele fala dos ídolos que existem, e esses ídolos eles ocupam o lugar da ciência. Trouxe esses caras aqui. Eu trouxe também o Tony Lane, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre os liberais, os teólogos liberais, a reação dos ortodoxos e até a gente chegar aos existencialistas com o Rudolf Bultmann, que é o que eu preparei para trazer para os irmãos aqui. O Rudolf Bultmann, tá? Teólogo, que ele tem um projeto que é o projeto de demitologização da fé cristã. Ele é um cristão. Ele é um cristão, né? E ele é um teólogo. Mas ele mesmo não se apresenta como um teólogo, mas ele é um teólogo. E ele é um teólogo que ele vai fazer esse projeto. Eu tenho que pegar a Bíblia Sagrada, que é o livro que não pode faltar, e eu tenho que ler ele no século 21. Eu tenho que ler o livro de 1500 anos antes de Cristo, quer dizer, de quase 4.000 anos de história. Eu tenho que ler esse livro com as lentes do século 21, para ele se torne relevante para nós. Porque se eu continuar fazendo a leitura como se fazia no século XVIII, XVII, XVI, na Idade Média, o livro se torna apenas fantástico. É um livro surreal. Ele está falando de um episódio como o Moisés abrindo o Mar Vermelho com 2 paredes de água, com mais de 2 milhões de pessoas passando por dentro do Mar Vermelho, a pés enxutos, e quando ele chega do outro lado, o mar se fecha, afoga Faraó e os cavaleiros de Faraó. E depois eu tenho que explicar como que eu vou sustentar 2 milhões de pessoas num deserto, sem sistema de saneamento básico. O pessoal come e tem que colocar isso para fora. Quer dizer que em um dia que o pessoal comesse no deserto, eles não teriam onde evacuar aquele negócio. Não teria. Teria que evacuar perto, ou muito longe. Mas o pessoal não vai longe, o pessoal vai 200 metros. Mas aí onde tem a defecação humana, junto com os animais, que eles levaram um monte de animais, tem bicho, tem mosca, tem rato, tem um monte de bicho que vem.
o ambiente para 2 milhões de pessoas se torna insalubre. É um número fantástico. Só que está na Bíblia. 600 mil soldados, sem contar mulheres e crianças, está na Bíblia. Eu tenho que fazer uma releitura desse negócio. Será que não tem exagero? Será que ali não é um mito? Quer dizer que fazer teologia será mais ou menos isso. E eu trouxe também aqui o inseparável Paul Tillich, também, com o livro Perspectivas da Teologia Protestante no século XIX e XX, onde eu também vou falar um pouquinho sobre o Rudolf Bultmann. Pesquisei um pouco, encontrei um artigo interessante sobre o Bultmann, também depois eu mando em PDF para vocês lá, ou se vocês quiserem xerox, aí eu tiro o xerox depois, tá bom? Ele fala sobre o homem moderno e a visão científica, impossibilidade do sacrifício intelecto, a tarefa de desmitologização, projeto hermenêutico existencialista do Rudolf Bultmann, leitura existencialista do mito e uma conclusão, para que a gente consiga fazer isso aí. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Eu quero que os irmãos preparem a mente para ela ser bombardeada com todo esse questionamento científico. E o primeiro bombardeamento que eu faço com os irmãos aqui é esse, né? Nós estamos vivendo uma ideia surreal da vida, surreal mesmo. Só existe pra gente, só tem pra gente, só no nosso mundo religioso, só no nosso mundo que a gente fala com Deus, que ouve todo mundo ao mesmo tempo, entende todo mundo ao mesmo tempo e atende todo mundo ao mesmo tempo. Só no nosso mundo. Isso aí é uma impossibilidade lógica, né? A lógica diz não dá, um de cada vez, né? Mas todo mundo ao mesmo tempo, e Deus, né, em todas as línguas, em todas as nações, o tempo todo, desde a eternidade, por toda a eternidade, quer dizer que é algo realmente surreal. Surreal significa uma coisa que está fora da realidade, só existe na nossa cabeça, subreal, é da onde vem a palavra surreal, abaixo da realidade, só a nossa consciência. Aí vamos dar continuidade agora.